Amém, amém, glória a Deus. Gente, o pastor me fez o convite para estar trazendo a palavra. Geralmente, quando ele me convida, eu já tenho algo na agulha, né? Já tenho algo, um esboço pré-pronto no bloco de notas. Eu gosto muito de ficar sensível ao Espírito Santo, então às vezes eu estou em uns ambientes bem aleatórios, me vem alguns insights assim, eu pego o celular e começo a anotar no bloco de notas. E até então eu tinha algumas anotações, eu tinha orado a Deus, eu falei, pai, a próxima vez que eu for pregar, eu tenho certeza, na verdade eu quero fazer um acordo com o Senhor, a próxima vez que eu for pregar, que eu vou entender então que vai ser a palavra que eu já tinha na agulha, né? Mas estava descansado o coração até então, e falei, hoje à tarde eu só dou mais uma lida no esboço ali que eu já tenho, encaixo alguns textos assim que eu acho que vai conectar, e tá tranquilo. Beleza, dormimos, eu acordei com um tema latejando na minha cabeça, então já falei, meu Deus, acho que já tirou eu da zona de conforto, né? Eu falei, então é isso, Deus, o Senhor já quer falar comigo outra coisa e vamos montar uma palavra. E toda vez eu oro, eu falo, Deus, fala comigo primeiro, que eu possa entender, possa ser algo bem internizado no meu coração, para que eu consiga passar da melhor forma, sabe? Então, eu ali, depois que acordei, já me veio um tema pode ser simples para você, mas era algo que estava muito fácil de enxergar, que é o poder da mensagem. Repete assim comigo, o poder da mensagem. Hoje a gente vai falar sobre mensagem. Eu sempre gosto de procurar o sentido, né, das coisas, ou a história por trás das coisas, o que aquilo que eu estou vendo tem de mensagem para oferecer. Para quem não sabe, eu sou designer gráfico, trabalho na área de criatividade, né? E o meu trabalho, como de todos os outros que são dessa área, nós sempre temos a missão de comunicar algo, sabe? Pelo menos é algo que eu prezo muito quando eu vou fazer uma arte ou algo assim. Eu penso, cara, eu preciso expressar algo, eu preciso passar uma mensagem que faça sentido com aquilo que eu estou criando. E nada mais do que isso, eu acredito que é uma essência, uma característica de Deus, sabe? Deus, ele se comunica conosco, ele fala conosco todos os dias. E para a gente dar a introdução, eu queria falar para vocês assim, cara, eu não sou perito em psicologia, não sou formado nessa área, mas tudo o que eu montei aqui foi baseado nas revelações do Senhor, no estudo bíblico. Então, espero que faça sentido para vocês. Vamos lá, o que é a mensagem? Se a gente for parar para analisar, basicamente, ela é um fruto, ou ela é um reflexo, né, uma consequência da necessidade do homem se comunicar. Ou seja, nós temos a necessidade de se comunicar, seja com fala, como eu estou falando com vocês agora, seja através de uma expressão, algum gesto, ou às vezes pela escrita, e N formas de se expressar. E a mensagem, ela é a consequência dessa expressão, dessa forma que nós nos comunicamos. Então, se a gente for resumir, é isso. Basicamente é isso, é o resultado da comunicação do ser humano, de Deus conosco. Todos nós temos a necessidade de nos comunicarmos, de sermos ouvidos, seja de qual forma for. Isso está em nossa criação, pois Deus nos criou para que tivéssemos um relacionamento com Ele e com nossos irmãos. E nada melhor para sustentar esse relacionamento do que a comunicação. Sabe, gente, eu sou um pouco vergonhoso, às vezes se você olhar eu aqui em cima, você vai falar que não parece porque ele está na frente de todo mundo e está conversando, mas eu sou super vergonhoso, então eu às vezes tenho um pouco de dificuldade assim, de comunicar com as pessoas. Geralmente eu me comunico melhor com quem eu tenho mais proximidade, eu acredito que pode ser o caso de muitas pessoas aqui. Mas Deus nos criou para que fôssemos seres relacionáveis. Ele nos criou para que tivéssemos um relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Se não fosse dessa forma, Deus teria criado só Adão e teria dado a ele só o momento ali, eu e você vamos ter comunhão. Não haveria a história que houve do pecado e não haveria todo o trabalho de redenção de Jesus. Então Deus, ele criou o homem para que fosse relacionável com as outras pessoas, ele descobrisse, ele desbravasse o mundo. Deus, ele pôs isso ao homem,
criou ele e falou: agora você domina a minha criação. Eu quero que você bote nome, eu quero que você governe sobre esta terra. E aí o homem ficou responsável por isso. E em todos os momentos, você pegar em Gênesis ali, você vê Deus, no final da tarde, tinha um momento de relacionamento com Adão. Então, está no nosso DNA sermos pessoas que carregam uma mensagem. Fala assim comigo: eu carrego uma mensagem. Fala com um pouquinho mais de fé: eu carrego uma mensagem. Nós temos uma mensagem gritando dentro de nós. E essa noite através da graça do Espírito Santo, eu quero tentar expressar isso para vocês e que a gente saia daqui entendendo isso, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Estou igual o Mateus aqui já. Vamos lá. O Deus que fala. Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Esse texto de Romanos 1:20 vai dizer basicamente que Deus, ele se comunica, ele revela a natureza divina dele em tudo o que ele criou. Se você sair aqui fora, você vai notar que está chovendo. Por quê? Porque Deus criou a chuva, ele criou um ciclo de evaporação, as nuvens se condensam, sobrecarregam e cai água sobre a terra, resfriando a terra, e fica esse ciclo novamente. Então Deus, ele se comunica conosco de formas que às vezes nós não enxergamos, sabe? Uma vez eu vi uma frase de um rapaz, ele falando que Deus, em tudo que ele faz, ele deixa a sua assinatura. Você já ouviu dizer, né, que nós servimos a um Deus que é trino, né? Ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E você pode ver em muitas ocasiões assim, essa assinatura na criação. Se você parar para analisar o estado da matéria, você consegue ver que é o sólido, líquido e gasoso. Então são 3. Se você pegar a música, é melodia, harmonia e ritmo. Então são 3. E você consegue ver que Deus se comunica e ele deixa assinatura, um pouquinho do DNA dele nas coisas, para que nós possamos contemplar isso. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, nós não temos desculpa. Às vezes nós falamos, né? Ah, Deus não fala comigo. Ah, parece que o céu está de bronze, né? Tem pessoas que falam: nossa, parece que não está fluindo, eu não estou ouvindo Deus. Na verdade, Deus sempre está falando. Ele sempre falou, né? E é muito bom, porque a gente serve um Deus que não é como muitos deuses que a gente tem visto na nossa geração, na nossa nação. Que são deuses que as pessoas às vezes adoram, que não falam, que não andam, que não se movem, não sentem. E o nosso Deus, ele é um Deus que fala, é um Deus que demonstra sentimento pela sua igreja, por nós, sabe? E isso é um privilégio. E nós temos essa mensagem de comunicar isso para o mundo. Amém? Então vamos lá, desde o princípio, Deus se comunica com a sua criação. Vemos isso no jardim, através dos profetas, dos reis, sacerdotes e líderes. No Antigo Testamento você vai ver, para quem já leu o Antigo Testamento, ou pelo menos ali o Pentateuco, vai saber que, ou um pouquinho mais para frente, vai saber que o Espírito de Deus, ele era derramado sobre as lideranças daquele povo, ou seja, todos os profetas, sacerdotes, reis, eles tinham o Espírito de Deus e eles eram porta-voz do povo, líderes também, né, como Moisés. Então, Deus, ele comunicava, ele tinha essas pessoas com a responsabilidade de apontar um destino para aquele povo. E eu acredito que essa é a maior responsabilidade que nós podemos ter hoje, sabe? De ter palavras tão poderosas que podem mudar destinos. Amém? Você crê nisso? Que no seu trabalho, se você liberar uma palavra, você pode liberar um destino novo para um amigo seu, para o seu patrão, sabe? Então, você carrega uma mensagem poderosa dentro do teu coração. E hoje não é diferente. Nós, através de Jesus, somos porta-vozes da sua mensagem de redenção para o mundo. Jesus, antes de partir, ele deixou para nós uma missão: ide por toda a terra pregar o evangelho. Às vezes você encara isso como falar, né? Como eu disse no começo, a comunicação, ela não se baseia somente em eu estar aqui com o microfone, falando com vocês. Até então seria hipocrisia, né? Eu pregar para cristãos. Eu teria que pregar para pessoas, claro, pessoas cristãs, mas pessoas que estão perdidas no mundo. Nós conhecemos o Evangelho e nós precisamos levar isso até elas, amém? Jesus, ele deu essa mensagem: ide por toda a terra, pregai o meu Evangelho. E o Evangelho de Jesus é a redenção do mundo, é a salvação de um mundo de pecado.
e uma restauração da nossa conexão com Ele, amém? Vocês estão entendendo? Tá difícil, amém? Beleza. Gente, beleza, a gente entendeu aqui um pouquinho o que basicamente é a mensagem, e eu dividi ela em alguns tópicos, para a gente tentar encaixar em um contexto. Eu separei em 4 estruturas da mensagem. Como eu disse, eu não sou formado em psicologia nem nada, mas analisando, assim, estudando, eu consegui chegar nesses conceitos. A mensagem, ela tem 4 tópicos. O primeiro é transmissão e recepção. Repete comigo. O primeiro, transmissão e recepção. O segundo, meio. Conteúdo e resposta. Essas foram as 4 características que eu consegui separar do que constrói uma mensagem. Vamos lá, vamos agora definir cada um deles. Transmissão e recepção, o que seria isso? Quando vai ser transmitida uma mensagem, existe um emissor, alguém que está emitindo aquela mensagem, e existe quem a recebe. O meio é como essa mensagem está sendo propagada, seja de repente ela está sendo falada, como eu estou falando com vocês, de repente está sendo tocada como música, está sendo expressa na dança, enfim, os meios em que a gente pode expressar uma mensagem. O terceiro, que é o conteúdo, o que essa mensagem carrega, o que ela está comunicando, se é algo bom, se é algo ruim. E por último, a resposta, que é o que fazemos com o que nós recebemos dessa mensagem. Bom, eu coloquei um exemplo aqui para a gente tentar entender mais fácil. A gente tem um sistema que funciona desse jeito muito bem todos os dias, que é o nosso corpo e o nosso cérebro. O nosso corpo, ele responde a sinais, impulsos do nosso cérebro para a gente se movimentar, pensar, fazer de tudo. Então, o cérebro é como se fosse a memória principal, como na verdade é, e o nosso corpo responde a isso. Então, se eu estou movendo o braço, estou falando, eu estou pensando para emitir algo para vocês, tudo passa pelo cérebro e o corpo responde a isso. Então, vamos contextualizar. Imagina que, sei lá, eu fui convidado para andar de skate, e aí eu erro uma manobra, caio e ralo o joelho, machuquei o joelho. Automaticamente eu começo a sentir dor e eu vejo que o meu joelho está sangrando, eu já vou para casa, faço o curativo ou eu espero cicatrizar. Beleza, onde está a comunicação disso aqui? Vamos tentar encaixar nas 4 figuras ali que eu citei para vocês. O que seria a transmissão? Quem que está transmitindo a mensagem, quem está recebendo nesse caso? O meu corpo está mandando uma mensagem para o meu cérebro. Está falando, você se machucou, você precisa de cuidados. Você precisa fazer alguma coisa, cérebro, o que você pode fazer? Beleza, qual que é o meio que ele faz isso para identificar que eu me machuquei? A sensação de dor. Automaticamente, quando você rala ou machuca ou tem uma lesão, o seu corpo vai responder com dor, a não ser que você tenha aquela doença rara, né, que tem gente que não sente dor, mas pelo menos a maior parte das pessoas sentem dor ao se machucar. O que seria também o conteúdo? Ele vai mandar, cérebro, você sofreu algo, uma lesão, você precisa estancar esse sangue, você precisa fazer alguma coisa, cara. Um alerta, né? E por último, qual que é a resposta do nosso cérebro para o nosso corpo? Ele começa a enviar células para ela começar a trabalhar no processo de cicatrização. Então, você consegue ver que a mensagem, ela funciona meio que nesse mecanismo, sabe? Beleza, mas o que tem a ver isso com os dias de hoje? O que tem a ver com o Evangelho? Eu pensando nesse conceito de corpo, o Senhor me fez escrever aqui, na verdade, né, uma chave. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Ele nos deixou a maior mensagem de todas. Encaixando naqueles tópicos, qual que é a mensagem de Jesus? Vamos lá, o que foi que Jesus transmitiu para nós? Com quem ele se comunicou? Jesus se comunicou com o corpo. E qual foi o meio dessa comunicação? A mensagem principal, a cruz. O conteúdo dessa crucificação, a redenção e a aceitação. E por último, eu queria fazer essa pergunta: como nós temos respondido a isso? Sabe? Como nós temos reagido a isso, à mensagem da cruz, para que possamos entender que Jesus morreu por nós, se entregou, nos deu acesso novamente ao Pai,
somos sacerdócios eleitos, geração do Senhor, né? E como nós temos respondido o que nós temos feito para honrar isso, sabe? Beleza. A gente definiu aqui o conceito de mensagem, mas tá, ô Pedro, mas o que eu faço se eu não estou entendendo nem o que você está falando ainda, não estou entendendo a sua mensagem que você está falando? O que eu faço? Na comunicação, existem ruídos que podem atrapalhar ou até impedir a compreensão de uma mensagem. Na nossa caminhada com Jesus, muitas vezes, nós recebemos muitas mensagens, mas estamos tendo dificuldade de entender o que ela tem de fato a dizer. Sabe, eu olho para mim, assim, muitas vezes eu vejo que Deus fala comigo em várias circunstâncias. Deus não parou de falar conosco. E nós recebemos e nós sabemos disso, que Deus fala conosco. Mas às vezes o que atrapalha é entender o que Ele falou. É entender o que Deus tem falado conosco, sabe? Um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo diário, vamos dizer assim, comigo. Eu e minha esposa, a gente anda, né, com o carro e tal. E eu curto muito o som, então, tipo, às vezes eu deixo o som alto, assim, eu quero curtir a música. Gosto muito de música, então eu curto deixar a música alta. E ela senta no banco de trás com o Azaf. E aí, do nada, ela puxa um assunto. Ah, amor, não você viu e tal, não sei o que e tal. E eu respondo, não, amor, legal e tal. Ela, baixa esse som. Ela, baixa esse som, vamos conversar. Aí eu, tá. Aí eu baixo o som e nós começamos a conversar. O que eu quero dizer com vocês aqui? O que está sendo o ruído dessa mensagem? O som alto, sabe? Então, como que nós fazemos para entender a mensagem de Cristo para nós? Precisamos identificar os ruídos que têm atrapalhado a compreensão. Após isso, nós perguntamos novamente a quem nos mandou a mensagem. E assim, vamos deixando cada vez mais claro e entendendo a mensagem de Jesus. Sabe? Nós temos ruídos para enfrentar todos os dias. E quando nós não estamos entendendo a mensagem, como a Ju pregou quarta, né? Ela falou, chega mais perto de Jesus. Eu acredito que mesmo nós chegando perto, se ainda tivermos com ruídos, vai ficar ainda difícil de entender. Então precisamos identificar em nós o que tem sido o ruído que tem atrapalhado a mensagem de Jesus penetrar em nosso coração. E assim a gente combater isso, tirar isso do nosso caminho e perguntar novamente ao Mestre, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E eu acho que Ele vai falar conosco de uma forma que vai ficar mais claro para entender. Amém? Então, se você tirar os ruídos, se eu tirar os ruídos da minha vida, eu identificá-los e novamente voltar ao lugar do secreto, buscar a face do Senhor e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, eu quero me aproximar do Senhor, eu estou colocando todos os ruídos de lado, fala comigo. Eu acredito que Ele vai falar novamente e a compreensão vai ficar mais clara. Então, o que poderia ser os ruídos da nossa vida? O primeiro de todos é o pecado. A Bíblia fala que o pecado ele não pode nos separar do Senhor, mas pode nos afastar. Separação e afastar é diferente. Separar é quando você não tem mais contato com aquela pessoa ou com aquilo. Agora você afastar é quando você só está distante, você precisa encurtar essa distância. Então, se de repente eu e você estamos vivendo uma vida de pecado, e assim nós estamos ainda mais imersos nisso, o mais longe possível nós vamos estar do Senhor. E eu acredito que Deus ele não quer isso de nós. Ele quer nós o mais perto possível. Sabe? Se você está neste lugar, eu acredito que você veio, porque você está entendendo que o Senhor quer você perto dele. Amém? Então, os ruídos da nossa vida pode ser o pecado, pode ser o nosso orgulho, pode ser tantas coisas. Ou melhor resumindo, pode ser nós mesmos. O nosso eu, a nossa natureza humana, ela é o maior ruído que nós temos na nossa vida. E se nós não deixamos fraco isso, o poder da natureza humana, nós estaremos longe do Senhor. E quando Ele falar conosco, procurar alguém disponível, pode ser que nós vamos perder a estação que Ele está nos chamando, amém? Então, nós precisamos detectar os ruídos, cara, que a gente está tendo na nossa vida. Eu não estou aqui para te julgar, eu sou mega falho, mas todos os dias eu tenho orado e tentado buscar isso. Senhor, quais são os ruídos que eu tenho lutado
e eu quero ouvir tua face o mais nítido, eu quero ouvir a tua voz o mais nítido possível. O que eu tenho que fazer? E aí eu pergunto a ele de novo, e aí vai ficando mais claro. Então é essa dinâmica do reino, sabe? O Senhor que nem a Ju, ela falou algo interessante. O Senhor, ele não fala alto conosco, né? Ele fala bem baixinho. Quando ele fala baixinho e a gente não está ouvindo, é porque ele quer a gente bem mais perto para tentar ouvir. Então, só ouve aqueles que são íntimos do Senhor. Aqueles que têm intimidade e têm o ouvido disponível para Ele. Amém? E o Senhor me deu uma chave em cima disso. Quando nós entendemos o que Deus tem falado, quando nós entendermos o que Deus tem falado conosco, saberemos como responder. Lá em João, do 8 ao 51, em João 6, 51, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Em João 4, 13 ao 14, fala assim: então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas de vida eterna. Por que eu citei esses textos? Como eu disse, quando a gente entender o que o Senhor está falando conosco, nós saberemos como responder. Nesses textos, eles podem estar em contextos um pouco diferentes, mas o Senhor me fez lembrar deles e eu quero só dar uma pincelada. No primeiro ponto, quando Jesus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu, está lá em João 6, se você quiser ler na sua casa, vai falar do segundo milagre da multiplicação, dos pães e dos peixes. Aquele povo, eles presenciaram um milagre. Jesus, ele anda sobre as águas para um outro lugar, e aí aquele povo à procura dele, encontra ele novamente, e fala: Senhor, nós queremos outro milagre, que o Senhor faça outro milagre para nós. E ele fala: cara, eu já fiz um milagre e vocês ainda não creram, vocês estão buscando o pão que não vai matar a fome de vocês, eu sou o pão da vida. No outro contexto, Jesus, ele encontra a mulher samaritana e pede um pouco de água para ela entra num diálogo de ideologias, onde o samaritano não se dava com o judeu, e enfim, aí o Senhor se revela a ela e fala para ela fala, na verdade, né, quem é você para pedir água para mim? E ele fala: se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo água para mim, porque se você beber da água que eu te der, em você brotará a fonte de água viva. Qual que é a ideia disso daqui? Na hora que eu lembrei desses versículos, o Senhor falou comigo: existe uma mensagem também dentro disso. Aquele povo, naquele tempo, eles presenciaram algo histórico, que foi a libertação através de Moisés, da escravidão. E essa história foi durando até o tempo de Jesus, com contos com líderes religiosos que não deixavam a história morrer, através das escrituras, e eles tinham isso muito assíduo dentro deles. E eu acredito, quando o Senhor chega para esse povo e Ele faz essas referências, se você ler depois João 6, você vai ver que tem essa referência, Jesus faz essa menção a Moisés, mas qual que é a mensagem que eu acredito que o Senhor queria que eles entendessem? Eu sou o pão que desceu do céu. O que desceu do céu no dia que Moisés estava com o povo, nos 40 dias com ele? O pão que desceu foi o maná. Jesus fala: eu sou a fonte de águas vivas. Brotou água da pedra quando o povo teve sede. Então eu acredito que quando Jesus diz isso para aquele povo, Ele fala: eu sou o mesmo Deus daquela época. Eu sou o mesmo Deus que tem o poder para fazer na sua vida. Eu sou o mesmo Deus que tem o poder de antes e manteve até hoje, sabe? Então, Jesus queria que eles entendessem que Ele era o Salvador, que Ele era o Senhor Todo-Poderoso, que quer mudar e estabelecer o reino dEle na terra e nos céus. Lá em João 6, 26, Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga,
mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então, Deus mostra para aquele povo e mostra para nós que, independente dele ter feito naquele tempo, não cessou naquele tempo, mas permanece até hoje, Ele sendo poderoso, para que possamos acessar a sua mensagem e entender a mensagem de Jesus, vai nos levar a um caminho de romper. Se você crê nisso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A única pergunta que eu queria fazer para você, e também que foi feita a mim pelo Senhor: qual é a minha e a sua resposta à mensagem da cruz, a mensagem que Deus tem derramado sobre a igreja? Nós estamos cercados por uma batalha de ideologias, de mensagens. Amanhã a gente vai estar passando por um grande marco do Brasil, que pode definir uma história positiva ou negativa para a história do Brasil. E qual é a minha e a sua resposta com isso? Qual tem sido a minha e a sua resposta no nosso trabalho, com as nossas amizades, com os nossos compromissos com a casa do Senhor? Sabe, eu acredito que o céu está falando com a igreja nesses últimos dias. E nós precisamos nos levantar como resposta. Assim como Isaías, ele reconheceu que estava num lugar onde só havia iniquidade, não era um lugar puro. O Senhor o chama e ele mesmo assim responde: eis-me aqui. E o Senhor transforma e usa a vida dele para ser um profeta naquela nação. Sabe, eu acredito que as circunstâncias que vêm para nos testar, elas são o ambiente perfeito para que possamos responder. Se nós pararmos para analisar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam numa circunstância onde a resposta deles poderia ser: eu me rendo a esse rei, Nabucodonosor. Mas eles entenderam a mensagem que aquele povo não tinha entendido, e não se prostraram nem diante a uma fornalha, nem diante a uma circunstância de morte. E eles responderam com fidelidade. Eu acredito que nessa noite o Senhor tem nos chamado para sermos fiéis à palavra. O Senhor tem nos chamado para sermos pessoas ligadas a uma aliança. Sabe? Se você entendeu essa mensagem, como eu disse, é algo breve, mas eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações durante essa semana. Se você entender essa mensagem, se você entender a mensagem de Jesus, se você buscar na leitura da palavra, se relacionar com o Senhor, com aquilo que Ele tem para você, ou se você ainda não tem entendimento, se você ainda está perdido, o que eu estou fazendo aqui, o que o Senhor quer de mim, eu quero te encorajar, hoje mesmo, você perguntar ao Senhor: Senhor, fala comigo o que o Senhor quer na minha vida. Você tem o papel de afastar todos os ruídos que têm atrapalhado você entender isso. E eu tenho certeza que tudo vai começar a ficar mais claro. E você vai começar a caminhar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Se você entendeu...